Tiago 4, 13 até o 17. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Oremos. Te agradecemos, Senhor, por esse instante, ó Pai, aqui, quando acabamos de ouvir, ó Deus, a Tua palavra, essa passagem, ó Deus, tão importante, tão profunda, ó Pai, quando fala, ó Deus, de quanto somos falhos, ó Pai, e que serve, ó Pai, apenas essa palavra serviria, ó Pai, para, se fôssemos pensar nela, ó Deus, ir para casa, ficar pensando, ó Pai, e serviria de lição, pois é muito profunda, ó Pai, pois em determinados momentos, ó Pai, sabemos, ó Deus, que deixamos de fazer o que deveríamos ter feito, ó Pai, porque Tua palavra diz que aquele que deixa de fazer o bem está pecando, ó Pai. Então, queremos te pedir, ó Deus, vem estar incomodando a cada um de nós, ó Pai. Nesse instante, ó Pai, pedimos a Deus pelo pastor, ó Pai, que vai trazer a Tua palavra, Pai, vai pregar, ó Deus, sobre esse texto tão importante, ó Pai, e também pedimos, ó Deus, que fale a cada um de nós, ó Pai, para que possamos, ó Deus, procurar, ó Deus, cada vez mais fazer a Tua palavra seguir o que as Tuas ordenanças, ó Pai. Guarda todos nós, ó Deus, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, você já decidiu que lugar que você vai passar as suas férias? Só de pensar nas férias a gente já fica um pouco mais relaxado, né? Alguns gostam de ir para a praia, outros gostam de ir para as montanhas, outros gostam de ficar em casa, pois não tem escolha, né? Às vezes o dinheiro aperta e a gente tem que ficar em casa mesmo. Mas fato é que hoje nós temos algumas possibilidades que não havia no mundo antigo. No século I, na Idade Medieval, as pessoas até conseguiam fazer negócios, viajar, mas isso era muito raro. Existe uma diferença gritante da nossa época para aquela época. Primeiramente, a questão da estabilidade econômica. Naquela época, as pessoas viviam da agricultura e, na maioria das vezes, tinham que esperar a plantação, a colheita, para poder programar o seu futuro. Por isso, quando nós comparamos a nossa época em termos de planejamento do futuro em relação ao primeiro século e até mesmo à Idade Medieval, vemos que havia muitas diferenças. Como planejar o futuro dentro de uma sociedade agrícola em que você não sabia se iria chover para que você pudesse depois colher? Como planejar o futuro sem os avanços tecnológicos que fazem com que hoje nós possamos viajar para lugares que não poderíamos de maneira alguma se não existisse avião, se não existissem os automóveis, motocicletas e assim por diante. Isso impedia muito no passado de as pessoas fazerem determinado tipo de planejamento para o futuro. Outra coisa que impedia o planejamento do futuro em relação a nós hoje em dia, daqueles que viveram no passado e até alguns que vivem no Oriente, em determinadas culturas, é a expectativa de vida. No passado as pessoas viviam pouco, portanto elas não tinham tempo para se preocupar tanto com o planejamento lá para a velhice, né? Pessoas não chegavam até os 60, 70 anos. Então não fazia muito sentido planejar o futuro. Nós olhamos também que o fato de a educação estar mais ao alcance da maioria das pessoas faz com que as pessoas tenham meios, mesmo pessoas simples, porque têm conhecimento através da educação que está muito expandida relacionada ao mundo antigo, em comparação ao mundo antigo, pessoas simples têm condições de planejar muito bem o seu futuro. Todas estas coisas, meus irmãos, demonstra
que, quando se trata de planejamento do futuro, há um grande abismo entre hoje, o Ocidente e até mesmo o Oriente hoje em dia, mas especialmente o primeiro século e o mundo medieval. O que isso traz para nós? Isso traz para nós muita comodidade, só que isso traz também muitos problemas para a gente, porque é muito fácil e caímos nesse risco, sofremos isso, caímos nesse erro muitas vezes. É muito fácil a gente confiar no nosso conhecimento, é muito fácil a gente confiar nas nossas economias, é muito fácil a gente confiar no nosso plano de saúde para o futuro, né? Ou o plano previdenciário, que é mais relacionado ao futuro. E é muito fácil, então, nos nossos dias, é mais fácil do que naquela época, é mais fácil que nos esqueçamos de Deus nos nossos planejamentos futuros. É mais fácil que confiemos na educação, na ciência, na tecnologia, na expectativa de vida, em tantas outras coisas que são boas, mas acabam sendo coisas ruins, porque nós não sabemos, às vezes, usar da devida maneira. E nos nossos planejamentos futuros, acabamos fazendo como estes judeus ricos da igreja ou das igrejas para as quais Tiago tinha escrito a sua carta, que estavam planejando os seus negócios sem levar Deus em consideração, planejando o seu futuro, se esquecendo completamente de que o futuro não pertence a nós mesmos. Mas, meus irmãos, nós aprendemos com esse texto que nós devemos, então, submeter os nossos planos futuros a Deus. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, dentro dessa ideia de que precisamos submeter os nossos planos futuros a Deus, é de que Deus é soberano sobre os planos humanos. Os seres humanos somos capazes de ter ideias, somos capazes de planejar, somos capazes da criatividade, só que Deus tem um controle disso. Nenhum planejamento humano ou ideia humana de planejamento, desde a sua origem, foge do controle de Deus. É por isso que o nosso texto diz muito claramente: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano e negociaremos e teremos lucro. Deus é soberano sobre os planos humanos. Nós olhamos muitas vezes nas Sagradas Escrituras que o ser humano planejou se rebelar, o ser humano planejou fazer coisas contra Deus. Um exemplo de rebeldia das Sagradas Escrituras é a Torre de Babel. Afinal de contas, aquelas pessoas ali se uniram para poder construir uma torre que iria simbolicamente até o céu, e essa torre seria, na verdade, uma afronta contra Deus. Deus destrói os planos da Torre de Babel na sua raiz. Deus destrói os planos da Torre de Babel no seu começo. E veja, meus irmãos, por mais que tenhamos todo esse aparente controle da nossa vida, que é todos esses fatores que eu citei, que são diferenças entre nós e aquelas pessoas daqueles dias do primeiro século, Deus está a todo momento, através de várias circunstâncias, mostrando para nós: eu controlo os seus planos. Eu controlo os planos humanos. Crises econômicas que destroem economias e deixam pessoas desempregadas. Deus está dizendo: eu controlo. A pandemia, que faz com que mesmo a ciência, com todo o seu desenvolvimento, que inclusive é louvável em muitas das áreas das ciências, faz com que a ciência fique perdida. Deus está dizendo: eu controlo os planos humanos. Catástrofes naturais, terremotos, tsunamis, todas estas coisas que geram tanta comoção, mas deveria nos ensinar algo, e nos ensina algo. Se nós soubermos fazer a leitura de uma maneira correta, está nos ensinando que Deus controla os planos humanos. Esse texto está aqui para nos mostrar isso, entre outras coisas. Que Deus é soberano sobre os nossos planos. O Provérbio 19, 21, e a citação de Provérbio, do livro de Provérbios,
é importante dentro dessa carta, porque toda a sabedoria que Tiago, irmão de Jesus, que escreveu essa carta, demonstra nessa carta, é uma sabedoria no estilo sapiensal de Provérbios. Parece que Tiago tinha uma ligação intelectual com Provérbios. Por isso, há temáticas do livro de Provérbios que estão presentes na carta de Tiago. Entre elas, essa questão importante de que nós não podemos controlar tudo. E de que Deus, inclusive, é soberano sobre os nossos planos. Por exemplo, meus irmãos, Provérbios 19, 21. 19, 21. Os irmãos podem ler esse texto, por favor? Ou em outra versão, as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Deus tem um controle, Deus é soberano sobre os planos humanos. Independente se uma pessoa está pensando em Deus quando está fazendo os seus planos. Independente. Deus tem um controle sobre qualquer plano humano. A segunda verdade que eu quero compartilhar com os irmãos, baseado nesse texto das Sagradas Escrituras, é que Deus também é soberano sobre a vida humana. Deus é aquele que dá a vida, Deus é aquele que tira a vida, Deus é aquele que dá a saúde, Deus é aquele que permite a enfermidade, Deus é aquele que faz nascer, Deus é aquele que faz morrer. Nas palavras de Isaías, eu faço a luz, eu faço as trevas, eu faço a paz, eu crio a guerra, eu faço todas estas coisas, diz o Senhor. Tudo está no controle de Deus, inclusive a nossa vida. No nosso texto, Tiago vai acompanhar todo o pensamento do Antigo Testamento que demonstra que a vida do ser humano é transitória. E ele vai dizer o seguinte no texto: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A neblina aponta para a fragilidade da vida humana. A vida humana é tida nas Escrituras como algo comparado aos planos de Deus e comparado à essência de Deus, algo passageiro, fugaz, frívolo. Uma neblina que logo se dissipa. Outras metáforas são usadas para ensinar a gente sobre isso. E veja, irmãos, às vezes a gente não aprende. A metáfora da sombra, a vida é uma sombra, como diz outro texto da Escritura. A vida é um sopro, como diz em Jó. A vida é uma nuvem, como Jó também relata. A vida é uma flor silvestre, como também relatam os Salmos. A vida é vaidade, é um sopro, como diz Salomão em Eclesiastes. Todas estas coisas estão aqui para demonstrar que Deus não tem um controle só sobre o plano em si. Deus tem um controle sobre a vida. Sobre o número dos nossos dias. Salmo 139, você deve se lembrar. O Senhor me teceu no ventre da minha mãe, e todos os meus dias estavam escritos no teu livro. Exatamente quantas horas, quantos dias, quantos segundos eu viveria, em outras palavras, né? Todos os detalhes da minha vida estavam escritos no teu livro. Tudo isso está dentro do controle de Deus. Isso, meu irmão, entre outras aplicações práticas, nos leva, ou pelo menos deveria nos levar, veja, embora esse texto esteja aqui com um tom de repreensão, eu quero fazer uma conexão com aquilo que Jesus fala em Mateus 6 sobre a ansiedade. O fato de que os nossos dias estão contados e o fato de que Deus controla a vida humana, segundo o próprio Jesus em Mateus 6, deveria nos trazer paz. Olha só que coisa curiosa, né? Em que sentido? No sentido que ele mesmo diz. Com toda a sua ansiedade, você pode acrescentar um côvado à sua estatura? Se eu pudesse, acrescentaria, né, irmãos? Que eu estou um pouquinho abaixo da... Mas, em outras palavras, na linguagem que a gente está usando aqui, com toda a sua preocupação, você pode mudar o dia da sua morte? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Não adianta ficar preocupado. Não adianta deixar
a ansiedade preocupar você. Não vai contribuir em nada. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas voltando para o nosso raciocínio aqui, meus irmãos, geralmente a gente não usa esse conhecimento de modo positivo. Geralmente a gente se esquece que a nossa vida não está no nosso controle. Como, por exemplo, em Lucas 12, 16 ao 20, aquele que é chamado no texto de louco. Aquele que recolhe toda a sua plantação, coloca no seu celeiro, manda fazer celeiros maiores e diz à sua própria alma, diz consigo mesmo, agora aproveita. Agora é o momento que você vai relaxar, você vai comer, você vai beber. Aproveita. É errado comer, beber e relaxar? Claro que não, né, irmãos? Não é verdade? O problema é que aquele homem fazia todas estas coisas sem levar Deus em consideração. Se o fizermos levando Deus em consideração, colocando diante de Deus, não há nenhum problema. Mas geralmente, estes fatores, que são fatores que nos dão certo conforto, são os mesmos fatores que nos faz esquecer de Deus. O dinheiro, a educação, a ciência, a tecnologia e assim por diante. Veja isso na prática, tem gente que troca Deus por um celular. Fica a noite toda com o celular, mas não fica orando 5 minutos. Tecnologia trocada pela presença de Deus. Geralmente fazemos, infelizmente, como este homem que é chamado na Escritura de louco, tolo, nécio. E o próprio Deus diz isso a ele. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, você vai morrer hoje. E o que você tem ficará para quem? Jesus conclui dizendo que assim são aqueles que entesouram para essa vida, bens para essa vida, mas não entesouram bens para a vida eterna. Irmãos, não sabemos o dia e a hora que Deus vai nos levar. Deus tem um controle total sobre a nossa vida. É óbvio que devemos planejar. Se não planejamos também, estamos pecando, não é verdade? Tem o outro lado, né? Ah, entendi, reverendo. Eu não vou planejar mais nada agora. Não é isso que eu estou dizendo, né? Não é isso que eu estou dizendo. Esse é um outro erro. Nós temos que planejar. Aqui nós encontramos um equilíbrio. Podemos sim planejar, só que sem nos esquecer de Deus. Devemos levar Deus em consideração. E a verdade é que na maioria das vezes, esses confortos fazem com que a gente se esqueça de Deus. Quando Jesus diz que é dificilmente um rico entrará no reino dos céus, e depois ainda Jesus diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, é porque geralmente uma pessoa que tem muitas posses não vai se portar com Deus. Humanamente, geralmente, essa é uma verdade. No final do texto vai ser dito, né? Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Quer dizer, se Deus quiser converter um rico, ele vai converter. Veja, irmãos, um exemplo prático. Quanto você tem na sua conta bancária? Não fale. Se você tivesse 1 milhão agora na sua conta bancária, se você tivesse, você estaria aqui agora? Não responda. Vamos refletir. Vou me colocar junto, tá? Se nós tivéssemos 1 milhão na nossa conta bancária, estaríamos, porventura, aqui em Juquiá, no Parque Nacional, nesse exato momento? Talvez não. Talvez não. Ou com certeza não. Vamos refletir. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o tanto de bens ou de dinheiro que a gente tem poderia até influenciar as nossas escolhas. Isso é um fato. Geralmente, as pessoas que têm muito conforto e bens acabam colocando a confiança nessas coisas. Olhe o evangelicalismo no Ocidente. E olhe o evangelicalismo na África, na China. Pessoas que cultuam a Deus na África por horas. Um missionário contou certa vez que ele estava no culto da África e não tinha energia elétrica,
tinha, só que era bem precária. Aí acabou a energia e o pessoal continuou cantando, né? Aí voltou a energia, o pessoal continuou ali cantando. Um monte de mosquito, né? E ele não conseguia prestar atenção àquela mosquitarada lá. E o pessoal estava adorando a Deus. E veja, aqui no Ocidente, qualquer coisinha tira a nossa atenção. Qualquer coisinha. A gravata do pastor. Fica 5 minutos prestando atenção, mas não presta atenção no texto bíblico, né? Porque nós precisamos ser mais fervorosos, irmãos. Nós precisamos dar atenção àquilo que de fato merece atenção. E estas coisas, estes confortos que deveriam ser coisas boas para nós, acabam fazendo com que nos esqueçamos de Deus. Estamos cansados. O que eu estou falando aqui é tudo óbvio. Estamos cansados de ver a pessoa orando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me arruma um emprego, eu quero ter a minha renda, vou dar o dízimo. Aí pega o dinheiro e se esquece da igreja. Abre um monte de possibilidade para a pessoa se esquece de Deus. Eu quero um relacionamento. Arruma um namorado, namorada, noivo, noiva, sai da igreja. Estamos cansados. A história se repete. Não há nada de novo debaixo do sol. E nós olhamos esse texto e vemos, meus irmãos, que nós não deveríamos deixar que estes confortos nos iludissem, no sentido de que pensemos, não, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então eu tenho o controle da minha vida. Não. Não temos o controle da nossa vida. Definitivamente não temos o controle da nossa vida. Salmo 39, versículo 5. Os irmãos podem ler este salmo, por favor? 39, verso 5. Em outra versão diz o seguinte: como é curta a vida que me deste, Deus. Diante de ti a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Em terceiro lugar, irmãos, o que eu queria compartilhar com os irmãos é que Deus é soberano sobre o futuro. Eu disse que Deus é soberano sobre os nossos planos. Eu disse que Deus é soberano sobre a nossa vida. E agora estou dizendo, baseado nesse texto, que Deus é soberano sobre o futuro. Por isso que Tiago diz no texto que nós lemos: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Em outras palavras, parafraseando, Tiago está dando uma tremenda bronca aqui nestes ricos da igreja. Como vocês podem planejar algo sem levar Deus em consideração? Como vocês podem dizer, vamos fazer isso ou aquilo, sem tão somente consultar a vontade de Deus? Vocês não sabem o que sucederá amanhã. Provérbios 27, 1 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Provérbios 27, 1. Eu vou ler numa versão um pouco diferente. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ler? Por isso, irmãos, estas 3 lições óbvias e simples que esse texto nos ensina, essas 3 partes, Deus é soberano, esse é o principal. Ele é soberano sobre os planos humanos. Ele é soberano sobre a nossa vida, Ele é soberano sobre o futuro. E eu quero trazer diante disso 2 aplicações principais para nós, além daquilo que a gente já está falando aqui. A primeira aplicação importante é: não sejamos, então, arrogantes. A arrogância, o orgulho, é um pecado muito grave. Aí você se pergunta, existem pecados mais graves do que outros? Tem uma discussão sobre isso no meio evangélico, Alguns dizem, não existe pecadinho, pecadão. Mas existe sim. Existem pecados mais graves do que outros. O Catecismo Maior e Menor de Westminster vai ter perguntas relacionadas a isso. E a pergunta é:
há pecados que são mais agravantes diante de Deus? Sim, a resposta. Há pecados em razão de vários agravantes, e a palavra do catecismo é detestáveis, que são mais detestáveis diante de Deus do que outros. E o orgulho é um pecado grave, porque o orgulhoso, ele se coloca no lugar de Deus. O orgulhoso, o arrogante, ele diz, não, eu não preciso de Deus. E veja, não estou falando aqui do arrogante ateu. Estou falando aqui do arrogante que diz que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. O ateu prático. E todos nós aqui corremos o risco de sermos ateus práticos. De louvarmos ao Senhor, de bendizermos ao Senhor, de pregarmos, só que na nossa programação de vida, sermos orgulhosos de colocarmos nós mesmos como centro de tudo. Eu vou fazer aquilo, é de acordo com a minha vontade, eu vou planejar. A gente se esquece de Deus e vive como um ateu. Isso se chama arrogância. E Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Por isso que o texto diz, Tiago diz para aquelas pessoas, agora, entretanto, ou seja, ao invés de colocarem diante de Deus o plano futuro de vocês, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Vocês se gloriam das suas pretensões, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E toda jactância, a gente não costuma usar muito essa palavra jactância, né? A gente costuma usar, mas é arrogância, né? A pessoa se gloriar. Toda jactância semelhante a essa não vem de Deus. É maligna, porque se coloca contra Deus. Inclusive, irmãos, dentro dessa aplicação é bom a gente entender algo importante. Às vezes somos arrogantes diante de Deus e damos uma roupagem de fé à nossa arrogância. Sabe como isso acontece? Ah, vai dar certo. Ah, já deu certo. Não, já deu certo. Como que você sabe que deu certo? Você é Deus? Não esquenta a cabeça que já vai, né? Não esquenta a cabeça. Não vai. A pessoa está enferma, né? Não esquenta a cabeça. Vai dar certo. Já foi curado. Como se isso fosse um símbolo de fé. Isso não é símbolo de fé. Isso não é fé. Fé não é uma confissão positiva. Fé bíblica não é confessar. Isso, de certa maneira, é arrogância. É arrogância, porque Deus não disse que a pessoa ia ser curada. Deus não disse que ia dar certo. Deus não disse que o problema ia ser resolvido. E às vezes, especialmente os líderes, né, evangélicos de hoje em dia, né? Não, esquenta a cabeça, já deu certo. Opa, calma aí, está iludindo a pessoa. E se não der certo? Isso não é fé. É um tipo de arrogância com uma roupagem, com um invólucro, né, com uma capa de fé. Mas isso não é fé. Você quer ver, irmãos, o que é fé? Olha só. Fé é aquilo que Sadraque, Mesaque e Abdenego falaram. Lembra-se? Eles sabiam que eles iam ser curados? Desculpe, livres. Não era enfermidade, né? Era fornalha. Eles sabiam? Não. O que eles disseram para Nabucodonosor? Nabucodonosor é o seguinte: olha, você está querendo mandar a gente para a fogueira, mas já deu tudo certo em nome de Jesus. Não, né? Vai dar certo. Deus vai livrar a gente, hein? Não, porque eles não sabiam o futuro. Veja, o que a gente está falando aqui, irmãos? O texto está falando, ensinando a verdade de que nós não somos donos do futuro, nós não sabemos o que vai acontecer. Então é parte da fé verdadeira ser humilde e dizer, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu só sei que eu tenho que fazer aquilo que é correto, independente do que Ele fizer. É isso que é fé. E Sadraque, Mesaque e Abdenego fizeram isso. Ó rei, eu não sei, a gente não tem que te responder nada a respeito disso. Só sei que nós não vamos adorar essa estátua. Não sabemos se Deus vai livrar a gente. Eles não sabiam. Se Deus não livrasse eles, Deus livrou. Só que Deus não livrou muitos outros.
como a gente falou esses dias, né, que triunfaram, alguns vencendo e outros perdendo. Isaías, por exemplo, que segundo a tradição, foi cerrado vivo ao meio pelo rei Manassés, amando dele. Então, a fé real, a fé bíblica, é uma fé que o mundo evangélico, que muitos crentes não querem. Eles não querem essa fé. Eles não querem um aconselhamento que diga assim, meu irmão, olha, pode ser que dê errado isso. Pode ser que Deus não te cure dessa enfermidade. Pode ser que você continue com esse problema. Pode ser. Mas, independente disso, você pode ter fé verdadeira, ter confiança verdadeira, independente da cura, independente de você passar por um momento de enfermidade. Isso é fé bíblica. E veja, o mundo evangélico, eles querem as coisas muito assim, como um passe de mágica, né? Então, exemplo. A pessoa está com problema financeiro e a pessoa, o que ela quer? Várias dívidas, o nome no Serasa, né? SPC, o nome, né? Serasa, SPC, né? Isso, aí o que a pessoa quer? Ela quer que tudo que Deus resolva para ela isso assim, ó. E que aconselhamento que a pessoa quer ouvir? Ela quer que alguém aconselhe para ela o seguinte, olha, Deus vai resolver isso aí. E aí, essa pessoa cai em um monte de enganos, porque são promessas mágicas que não são bíblicas. E muitos vão dizer o seguinte, não, você tem que dar 7 voltas na muralha de Jericó, né, da igreja aqui, e você vai, sua dívida vai ser... Não, ó, vem cá, dê uma quantia em dinheiro, que aí Deus vai te abençoar e seu problema financeiro vai ser resolvido. Faz o seguinte, eu trouxe uma terrinha santa de Israel, né? A terrinha aqui você vai levar para sua casa e vai colocar lá em cima do cartão do banco, né? Você vai ver, vai ser resolvido. Irmãos, não tem gente que acredita nisso? Sim ou não? Sim. Agora, uma pessoa nesse estado, que chega diante de um conselheiro bíblico, e o conselheiro vai falar assim, tá bom, você está com esse problema, vamos examinar a sua vida para ver qual idolatria do seu coração fez com que você comprasse mais do que precisasse, você quisesse viver um estilo de vida que não é compatível com a sua renda, que ídolos há no seu coração? Talvez o ídolo de impressionar as pessoas? Talvez o ídolo de não querer que as pessoas pensem que você não tem algo? E veja, vários fatores. Só que isso leva tempo. Isso dá trabalho. Aconselhamento semanal, né? Na igreja, ouvindo a palavra de Deus, conversando, para que isso seja identificado. O mundo evangélico não quer isso. Eles não querem a Bíblia. Eles querem a mágica. E por isso milhares e milhares e milhares de pessoas são enganadas todos os dias. Timóteo, prega o evangelho, a tempo e fora de tempo. Porque haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Mas como tendo coceiras nos seus ouvidos, procurarão doutores, mestres que lhe dirão a elas aquilo que elas querem ouvir de acordo com os seus pecados. Estamos vivendo esses dias. Por isso, meus irmãos, devemos nos humilhar diante de Deus. Senhor, aqui está o meu plano. Aqui está o meu projeto. Eu não sei se vai dar certo, não sei se não vai. Me mostra, inclusive me mostra se eu estou errado. Essa é uma atitude que esse texto está nos incitando a praticar. Primeiro então, irmãos, não seja arrogante, não sejamos arrogantes. E em segundo lugar, o contrário disso, nós devemos ser humildes. No sentido negativo, não ser arrogantes. No sentido positivo, sermos humildes. Tiago diz no texto, em vez disso, em vez de vos jactar, se gloriar, ser arrogantes, em vez disso vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Veja, Tiago não está falando, irmãos, para a gente colocar, se o Senhor quiser, em todas as frases que a gente falar. Porque às vezes a gente entende errado os textos da Bíblia, né? Como se a gente usasse... Isso é usado até como uma superstição, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Às vezes a pessoa nem está procurando saber a vontade de Deus. Não, mas se Deus quiser.
Claro, não é errado a gente dizer, né? Eu vou fazer isso se Deus quiser. Mas o principal é o nosso coração. O nosso coração é humilde, dependente de Deus e está levando Deus em consideração nos nossos planos? Isso basta. E aí, quando dissermos se Deus quiser, é apenas uma consequência daquilo que já estará no nosso coração. Por isso, essas duas aplicações, meus irmãos amados. Não sejamos arrogantes em relação aos nossos planos futuros e, o contrário disso, sejamos humildes e dependentes de Deus em relação aos nossos planos futuros. O que tem prejudicado você? Dinheiro, tecnologia, educação, uma falsa sensação de controle. O que tem prejudicado você? Submeta os seus planos a Deus. Leve em consideração a soberania de Deus, que Ele tem um controle. Ore pelos seus planos. Leve em consideração a legalidade do teu plano. Às vezes os crentes planejam coisas que são ilegais. E nem se perguntam se é legal aquilo que está diante da lei mesmo, né? Se isso é correto. Busque a vontade prescritiva de Deus para saber se realmente esse plano, esse projeto que você está colocando no seu coração para o futuro é um projeto que glorifica a Deus. A vontade prescritiva de Deus é a lei, os mandamentos. Esse meu plano, ele quebra algum mandamento? Isso que eu estou projetando é prioridade para a minha vida? É isso mesmo que eu preciso agora? Ou não tem tantas outras coisas que eu preciso no lugar disso? Essas perguntas são essas perguntas que devemos fazer são exemplos práticos de planejar o futuro, de como planejamos o futuro de uma maneira humilde, colocando Deus em consideração. E finalmente, irmãos, para finalizar, você sabe como somos arrogantes, muitas vezes? Quando dizemos assim, eu não vou perdoar agora, eu vou perdoar daqui a uma semana. A gente controla o perdão, ou a gente quer controlar o perdão. Vou deixar passar um mês e aí eu vou perdoar. Olha que coração mau. O nosso coração é assim. Daqui a um mês estaremos vivos? Devemos perdoar agora. Por isso, perdoe, meu irmão, minha irmã. Perdoe, tire mágoa do seu coração, tire raiz da amargura do seu coração. Quando o tempo passar, aí eu vou... O tempo é de Deus, o tempo não é nosso. Deus está dizendo isso todo momento para a gente, em todos os eventos. Essa semana a gente teve um exemplo aqui, né? O plano era participar dos fantoches lá, né? Do trabalho da Ágape, né? Mas Deus controla os planos. Deus controla a vida. Deus faz todas as coisas. Então, devemos perdoar enquanto há tempo. E se você ainda não teve encontro com Jesus, você está aqui essa noite e ainda não tem encontro com Jesus Cristo. Semana que vem eu acho que eu vou ter um compromisso. Ano que vem eu vou ter um compromisso. Quando eu ficar mais velho eu vou ter um compromisso. Quando eu ficar com saúde eu vou ter um compromisso. Não. O tempo não está no teu controle. Enquanto estamos aqui agora, nós temos a oportunidade de nos render a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e aqueles que não se converteram, de se converter, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Faça isso em nome de Jesus Cristo. Amém?